Agora, olhando, por exemplo, nesse cenário de queda de juros que a gente está vendo aí, pelo menos Selic foi reduzido de 13,75 para 13,25 agora, Federal Reserve também está parecendo ser mais conservador em relação à manutenção dos juros. Você vê que isso de alguma forma consegue assegurar que o investidor ele consegue essas rentabilidades também? Qual que é o cenário que ele deveria esperar ver? A gente sempre trabalha com um prêmio de risco em relação àquela operação. Então vai ser sempre, por exemplo, CDI mais 6, CDI mais 7, dependendo, pode ser até mais, CDI mais 8, 9, dependendo do grau de risco. Então, basicamente, a gente sempre vai ter esse prêmio. Então, quando a Selic chegou, por exemplo, lá no passado a 2%, a gente continuou tendo operações muito atrativas. Na época, a gente tinha até um prêmio de risco até maior, porque as operações ainda não tinham garantias reais. Na época, as operações tinham rentabilidade que dava até 12%, 13% com a Selic a 2%. Então, hoje em dia, que a gente já está com garantias reais, as operações ficam nessa faixa, CDI mais 6, CDI mais 7. Então, quando o investidor olha ali, por exemplo, a rentabilidade projetada, que ele vê lá hoje ainda 16%, 17% ao ano, isso já está considerando as projeções de mercado com a queda da Selic. Então, basicamente é isso, ele sempre vai ter esse prêmio. Então, ali a rentabilidade que você coloca é a projetada, ou seja, então no final do investimento, que média o investidor vai ter, não necessariamente a realidade hoje. É assim que vocês fazem? Isso, basicamente é o seguinte, quando é uma operação pré-fixada, é 22% ao ano, por exemplo, aí é tranquilo, né? Só pré-fixado, 22%. Quando é uma operação pós-fixada, CDI mais 6, a gente coloca ali no prospecto, tudo ali, uma projeção com base nos títulos hoje que estão fazendo a projeção de curva futura. Então a gente olha, por exemplo, poxa, o que um título hoje de CDI para aquele prazo de 2 anos está rendendo? O mercado, né? O que está sendo negociado hoje. E a gente coloca a projeção com base nisso, que é basicamente o que o mercado está acreditando que vai acontecer com o CDI nesse período. A gente sempre faz isso, mais o prêmio de risco em relação àquela operação.